Olá! Hoje eu tô aqui com a Elisa Tolomelli. Eu tive a honra de conhecer ela esse ano no Rio to See, No Rio de um Janeiro. evento de negócios da indústria cinematográfica. E o motivo de eu pensar em fazer esse podcast é que, na minha trajetória, eu acabei abrindo uma produtora esse ano. E um dos posts, a gente ainda é um Instagram pequenininho, mas um dos posts que a gente fez, apesar de ter poucos seguidores, engajou muito. E foi um post que é Elas nos Bastidores. E aí eu comecei a me provocar sobre esse contato que eu tenho com grandes mulheres da indústria e dos bastidores, do mercado cinematográfico, do mercado publicitário. E eu fiquei pensando, por que não chamar algumas delas para conversar? A pessoa que eu mais tenho trabalhado nos últimos meses é a Elisa. Então, eu quero que ela conte um pouquinho dessa trajetória dela, que, de uma certa forma, é até parecida com a minha, só que a minha ainda está nos passinhos... No começo. Baby steps. Você também começou como publicitária. Então, eu achei muito interessante quando eu descobri isso, porque eu também Como é que comecei... você descobriu isso? No seu livro. Que livro? Vou fazer um mexão aqui, né, Gá? E lá fui eu. Bom, a Elisa já é best-seller. Sou best-seller, meu Autora livro. best-seller. Jamais imaginei, mas é um livro que está fazendo bastante sucesso, que justamente conta a minha trajetória no cinema. Tenho formação publicitária, tenho formação em música também, sou formada em música. E, ao longo dessa trajetória, e é isso que eu conto no livro, é a minha trajetória, como eu entrei para o cinema. Eu era publicitária, eu trabalhei com publicidade, sempre na área do RTV. Eu não sou uma pessoa nem da arte, nem da escrita, mas eu sou uma pessoa do RTV. Isso sempre foi meu caminho, onde eu me vejo. E eu entrei para o cinema porque o que me cativou é que eu adoro contar histórias. E o cinema me dá essa perspectiva. Tanto é que eu tenho quase 40 projetos, eu tenho um documentário. E os outros, que também é uma história a ser contada, mas eu gosto da dramaturgia, eu gosto de contar a história da dramaturgia, eu gosto do roteiro, eu gosto da direção, eu gosto da trilha sonora, eu gosto do processo que é fazer cinema. Então, o cinema me cativou como eu sou uma pessoa assim que faço muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então, eu já escrevi roteiro, eu já fiz trilha sonora, já trabalhei com montagem, já dirigi um filme, já trabalhei com exibição, com distribuição. Eu tenho uma experiência em todas as fases do processo de fazer cinema, do roteiro, da ideia original, até chegar na sala de cinema, no streaming, perto de você. Então, a minha trajetória ela foi muito prática, né? E essa trajetória de tantos filmes diferentes, eu já fiz filmes de pequeno porte, médio, grande porte, produzi o Cidade de Deus, produzi o Central do Brasil, Lavoura Arcaica, e meus próprios filmes, né, que já são, da minha produtora, são 10, se eu não me engano, 10 longas, um documentário e o resto ficção. Então, esse caminho, né, que eu fui aprendendo, fazendo essas diferentes funções dentro do processo do fazer cinema, me trouxe até aqui hoje para estar conversando com você, para escrever esse livro. E eu empolguei tanto com o resultado desse livro, porque eu escrevi o segundo já. Você vai estar sabendo aqui em primeira mão, já está em fase de revisão, e chama-se O Método Elisa Tolomelli de Produção de Cinema, onde eu dou aula, sou professora também, né? Tenho pós-graduação em cinema e tal, e estou escrevendo esse livro para os meus alunos ou para qualquer um que queira iniciar a sua carreira como produtor de cinema. Tá, vou vender esse furo aqui, desse lançamento Pode vender, desse né? livro. E você... uma coisa que a gente estava conversando nos bastidores é que, quando você começou, o mercado era cinema, publicidade, TV, só. Sim. E, hoje em dia, a gente está num lugar que é totalmente multiplataforma, tomado por audiovisual. A gente pega elevador, audiovisual. A gente vai em qualquer lugar, audiovisual. Pega o celular, todos os aplicativos têm um filme. O mundo é audiovisual. O mundo é audiovisual. Hoje em dia, muito mais do que era antigamente. Além de ser publicidade, cinema e TV, eles não se misturavam. Exato. Eles eram três
formas, né, de audiovisual que não se comunicavam, que é o contrário de hoje, né? Hoje tudo se mistura, né? Você pegando do celular à tela do cinema, olha a quantidade de telas que você tem, com a possibilidade de assistir o que você quiser, seja publicidade, seja uma novela, seja um filme. Então, hoje está tudo meio andando em conjunto, digamos assim. E as pessoas que trabalham na publicidade, trabalham na TV, que trabalham no cinema, Sim. então está todo mundo conectado. E é por isso um pouco que eu estou aqui. Porque eu me formei como publicitária. Diferente de você, eu acho que você me contou que você teve essa coragem de contar histórias e de ir para o cinema. Eu me encontrei meio sem querer na produção. Então, muito porque tá nessa mistura hoje em dia. Que agora tá todo mundo trabalhando nas mesmas coisas. Eu estava lá como publicitária e, de repente, eu vi que dentro da publicidade eu tinha um local para trabalhar a produção, para trabalhar no mercado audiovisual. E aí eu me apaixonei completamente, porque eu percebi que eu poderia trabalhar de uma certa forma com o que eu gosto. E uma coisa que também acho que nos conecta é a questão de trabalhar um projeto, uma história, um projeto artístico, cultural, e, ao mesmo tempo, falar de negócio. Sim. Ao mesmo tempo, trabalhar a parte comercial. Isso sempre me empolgou. Desde pequena, de fazer algo acontecer. Você sabe que não existe cinema sem produção. Não. Né? Então, assim, é bom que se diga isso, que se explique isso, porque ninguém sabe muito bem o que faz um produtor de cinema. E o produtor de cinema, ou a produtora de cinema, é a pessoa que faz acontecer. Né? Se você tem uma ideia, se você é um roteirista, um diretor, alguém que tem uma ideia, a primeira coisa que você tem que fazer qual é? Procurar um produtor. E há de se falar que produtor é uma profissão, como outra qualquer. E, enquanto profissão, você precisa se dedicar a ela. Não é qualquer um que vai ser produtor. O produtor ele tem características específicas, assim como o astronauta tem características específicas. Eu jamais seria um astronauta, por exemplo, ficar naquela gaiolinha lá. Deus me livre. Né? Assim como tem gente que fala, Deus me livre de ser produtor, porque são características de planejamento, de liderança, de inteligência emocional, de gestão. De ser vendedor. De ser vendedor, gestão de pessoas. Você lida com muita gente diferente, com classes sociais diferentes, com personalidades diferentes. Você tem que saber lidar com isso, você tem que saber vender o seu projeto. Então, você tem que saber muita coisa. E fala, nossa, como é difícil. Também ser médico também é difícil. Ser diplomata também é difícil. Tudo é difícil se você acha que é difícil. Agora, se você gosta da profissão, se você entende que ser produtor é uma profissão como outra qualquer e precisa de foco, estudo, né, capacitação, para você poder se dar bem nesse mercado, ter sucesso no seu negócio, no seu empreendimento. Por quê, gente? Audiovisual é indústria. Uhum. Cinema é business. Sim. E um filme é um produto. Sim. Um produto cultural, mas é um produto e ele tem que ser tratado como tal. Ele tem que ser planejado, ele tem que ser pensado do início ao fim, da ideia original até o lançamento dele, comercialmente, seja nas plataformas, seja no cinema, seja na TV. E, Elis, antes da gente entrar na indústria e começar a contar um pouco sobre alguns cases e sobre esse negócio do cinema e como falar disso com publicidade e tudo mais, eu queria que você explicasse algo que você fala nos seus cursos, que um deles eu já fiz, que é algo que as pessoas ainda têm uma dificuldade de entender a profissão de produtor. Porque produção, quando a gente fala produção, pode ser pegar, segurar uma caixa e levar ali, buscar alguma coisa que precisa ser impressa. É o produtor que vai viabilizar e fazer todo o gerenciamento do projeto. O produtor executivo. Então, assim, basicamente, qual que é a diferença dessas produções, e principalmente do produtor de cinema e do produtor executivo? Então, o produtor é o producer americano, né? O produtor é o dono do negócio. O produtor ele é o dono da empresa produtora. O produtor é a pessoa que vai
pensar o filme estrategicamente, artisticamente, financeiramente, mercadologicamente. O produtor é o cara que vai pegar uma ideia e vai transformá-la em um produto, né? Direcionado a um público, direcionado a um mercado, direcionado às características que esse filme, que essa história tem. Né? Então, o produtor é ele quem levanta os recursos, planeja esse filme, estrategicamente falando, financeiramente falando, e é ele quem contrata toda a equipe técnica. Então, se você pensa num organograma, a primeira pessoa que está em cima é o produtor. E aí vem todo... O cinema é um trabalho de equipe, mas é um trabalho de equipe comandado pelo produtor e comandado pelo diretor também. O diretor e o produtor são pessoas que se unem para fazer um filme com funções muito diferentes. Né? O produtor pensa no business e o diretor pensa no artístico, como é que aquele filme vai ser filmado. Porém, o diretor também precisa estar em conexão com o produtor, porque ele precisa saber quanto custa uma ideia. Quem sabe quanto dinheiro tem para fazer um determinado produto, para fazer um determinado filme, é o produtor, não é o diretor. Então, essa parceria, essa dobradinha produtor e diretor, tem que estar muito bem afinada para você poder colocar o maior valor de produção dentro de um filme, né? E para que ele fique mais competitivo no mercado. Então, o produtor é o dono do negócio, é o dono do filme. O produtor executivo ele entra a partir do momento que já existe uma verba para se filmar. Né? Então, o produtor contrata o produtor executivo. O produtor executivo é um membro da equipe técnica, braço direito do produtor, porque é o produtor executivo que vai operar, que vai criar, que vai estudar, que vai planejar toda a estratégia logística da filmagem. O produtor executivo ele é contratado para executar o orçamento que existe. De filmagem. Né? Porque o produtor executivo ele entra na pré-produção para estudar esse filme, como é que esse filme vai ser filmado. Né? Você tem a história de João e Maria, por exemplo. Como é que filma essa história? Quantas versões de João e Maria você já viu na vida de Romeu e Julieta, né? Então, o filme, quando você tem uma história, como é que a gente vai filmar isso, né? Se for animação, é uma coisa. Se for, exatamente. Então, esse estudo da viabilidade do dinheiro que se tem, de adequar o dinheiro que se tem para filmar com as necessidades artísticas e de produção da filmagem, quem faz é o produtor executivo. Por que você acha? Produtor, só para terminar, o produtor toma conta do filme, da ideia inicial até as salas de cinema. O produtor executivo toma conta do filme nesse período de pré-produção, filmagem e desprodução. Sim. Por que você acha que tem essa confusão dos dois? Eu acho que, na verdade, como o produtor é o dono do negócio, muitas vezes a gente não vê isso como uma carreira. Porque parece que o fato de você chegar a abrir uma produtora, por exemplo, é porque você teve uma carreira em uma dessas posições, ou como diretor, ou como produtor, e aí você abriu um negócio. E, na verdade, o trabalho de produtor tem que ser visto como um lugar para você estudar, para você... E o seu curso foi um dos poucos que eu vi aprofundando esse assunto e aprofundando as skills que você tem que trabalhar para ser um bom produtor. Sim. O mercado ele é muito bom, ele é muito promissor, o mercado audiovisual. Né? Vou te ler uma coisinha aqui que eu peguei agora recentemente, que é o seguinte, houve uma encomenda da MPA, que é Motion Pictures Association, para Oxford Economics, sobre o mercado audiovisual no Brasil. O setor audiovisual impactou a economia nacional em 70,2 bilhões, equivalente a 0,6% do PIB, e gerou 609 mil empregos diretos, indiretos ou induzidos. Hoje, a indústria audiovisual emprega 50% mais força de trabalho do que a indústria automotiva, por exemplo. Né?
e já se equipara em tamanho à indústria farmacêutica, né? Então, você veja que apenas as atividades diretamente ligadas à criação, produção e distribuição e pós-produção responderam, por 31,6 bilhões do PIB e mais de 120 mil empregos. É um retrato claro de um setor dinâmico, criativo e estratégico, cenário ideal para se nascer uma nova história nas telas. Então, isso aqui é uma pesquisa que mostra o quanto o audiovisual impacta na nossa economia. Então, você não pode desconsiderar ou não pensar que cinema é negócio, que o audiovisual é uma indústria e que o filme é um produto. Enquanto quem pensa isso é o produtor. Né? Então, eu estou fazendo um filme novo hoje, por exemplo, de uma ideia, comprei os direitos de um livro que daqui a pouquinho a gente fala. A minha cabeça está completamente voltada na formatação desse projeto para o mercado. Que filme é esse? Qual é o público-alvo dele? Quais são as chances deles no cinema, no streaming? Quais são as chances de captação? Quais são as chances dele? Qual é o caminho que a gente percorre internacionalmente? Se é um produto internacional ou não, é um produto para o mercado interno? Quem vai dirigir? Quem vai interpretar a personagem principal? Quem será o fotógrafo? Tudo isso quem está pensando é o produtor. Uhum. O produtor pensa o filme, a série, de forma estratégica para o mercado. Então, para você responder a essas perguntas todas que eu acabei de fazer, você precisa conhecer, você precisa estudar, você precisa, que nem qualquer outra profissão. Você precisa entender o mercado. O produtor ele precisa ter uma visão periférica do mercado. Ele não pode olhar só para frente. Ele olha para frente, mas fica olhando para os lados. Ele, né, quiçá 360, porque ele tem que estar antenado com as tendências, com como o mercado está hoje. Né? Então, esse é o produtor. E, para você ser essa pessoa, você precisa, sim, estudar, você precisa, sim, ter skills desenvolvidos, que seja o empreendedorismo. O produtor é um empreendedor, é um vendedor, é um sim. cara que precisa ter liderança, precisa saber liderar essa equipe. Uma equipe de 150 pessoas entre elenco e equipe, mais distribuidores nacionais e internacionais, mais captadores de recurso, mais políticos, é uma gama. Então, você tem que saber lidar com essas pessoas. Isso se estuda. Isso não é assim, que acordou, hoje eu sou líder. Você constrói a sua trajetória, você constrói a sua carreira. E você não constrói do nada, você constrói estudando, por exemplo. E sabe o que eu acho muito interessante? Você falar tudo isso e isso ser entendido um pouco melhor pelo mercado, tanto o mercado, principalmente o mercado publicitário e de marketing, porque é uma oportunidade para quem trabalha com marketing, com publicidade, se conectar a produtores de cinema. Justamente por tudo isso que você falou. Nós, como produtores de cinema, agora eu vou me colocar no balaio, estou no meu primeiro ano. Mas nossos caminhos se cruzaram. Que começa, tem que começar. Assumindo quem você é. Exato. E, a partir daí, se preparar. É isso aí, está certa. E nunca começa do zero, né? Eu tenho essa bagagem, justamente que eu estou tentando conectar aqui, da publicidade desses anos. E é justamente isso que eu queria falar. Como que os publicitários podem, quem trabalha com marketing pode se conectar com os produtores de cinema para aproveitar, para criar junto, por exemplo? Porque eu fiquei pensando sobre isso. Eu acho que as pessoas exploram um pouco, sabe? Uhum. Exploram um pouco essa possibilidade de você poder estar em contato com produtores de cinema e até criar junto. Criar junto. É um trabalho de equipe também. Por exemplo, para você fazer um product placement dentro de um filme. Né? É um trabalho entre o produtor, o filme e o produto, que é gerenciado, que é, né, pelo pessoal de marketing. Então, também é um trabalho em equipe. Um product placement bem feito no cinema
dá um status para o produto, dá um status para a marca, né? E o cinema ele tem uma coisa que é duas coisas muito legais. Primeiro, que toda a ação de marketing que você fizer dentro do filme ou fora dele, junto com o lançamento dele comercial, todas as ações que a gente pode criar para associar a marca, o produto ao filme, pode ser de graça, porque a gente tem leis de incentivo. Parece que a lei de incentivo é um problema. Não é um problema facílimo. Facílimo. E, além disso, além de você poder fazer o patrocínio, ou seja ele institucional, ou seja ele de inserção de produto, e também fazer essa campanha paralela, além de não custar nada, o cinema ele é um produto que o filme, né, de cauda longa. Daqui a 10 anos, esse filme ainda estará sendo exibido nos streamings da vida. Então, você tem o boom do lançamento no cinema, né? Quando o filme estreia, você tem a carreira dele no cinema e você tem a carreira pós-cinema, que é TV fechada, TV aberta e o streaming, durante anos, né? Então, esse conhecimento desse produto, filme, eu acho que é uma coisa que talvez não esteja tão claro para o mercado. O quanto isso pode ser bom, criativo, né, e rentável quando a gente consegue associar marcas e cinema. Sim, eu concordo que o mercado vê a burocracia das leis de incentivo como um bicho de 7 cabeças. Não é facílimo. E agora, bandeando para esse lado, eu tô vendo que eu me percebendo, me olhando lá atrás e falando, realmente eu achava que era um bicho de 7 cabeças maior do que Mas era. é porque você não conhecia. Eu Por acho isso... que existe um desconhecimento. Sim. Entendeu? De achar que isso não é mole. Eu acho até que a gente pode... nada é mole, né? Mas é muito mais fácil do que a gente imagina. Sim. Eu acho até que a gente pode falar um pouco sobre o porquê desses fomentos do governo, porque a gente estava conversando também outro dia sobre o quanto é um produto caro você fazer é um produto cultural caríssimo você fazer um filme. Por quê? Né? Por que ele é tão caro? Porque a gente realmente precisa... A gente não tem uma marca por trás, por exemplo, para lançar um produto. Por exemplo, um carro. Um carro é caro de se fazer. E tem uma marca por trás, que ela está criando... Tem a equipe de marketing. Ela vende o carro, recebe aquele dinheiro e vai investir naquilo. Então, tem um organismo... Uma indústria. Que faz sentido. Uma indústria. Mas, para a indústria cinematográfica, como que ela sobrevive vendendo esses filmes antes de ter o dinheiro para vender? É diferente. Olha, porque não é um produto eterno. Vamos começar do começo. Nós somos o mercado de cinema no Brasil, ele é dominado pelo cinema americano. O nosso mercado e o mercado mundo é dominado pelo cinema americano, que descobriu lá em 1901 que o quão importante em termos de marketing, em termos de venda, o cinema no mundo. Então, desde lá, as propagandas de guerra deles, o way of life americano, por que tem Coca-Cola e McDonald's, tudo quanto é parte do mundo, né? Então, assim, a propaganda de produtos e institucional dos Estados Unidos foi feita, utilizou o cinema e utiliza o cinema até hoje, ou o cinema, ou as séries, como forma de vender. Eles entenderam isso muito rápido. Entenderam isso muito cedo. Tá? Então, eles dominam o mundo. Então, para a gente, ainda é difícil o cinema se autossustentar. É aqui no Brasil, é na França, na Itália, na Dinamarca, o mundo inteiro é assim. A França tem medidas de proteção de mercado, a Itália tem medidas de proteção de mercado, a Dinamarca tem, eu vou aqui enumerar. E nós aqui precisamos também ter o nosso. No cinema, a gente tem a cota de tela, que funciona um pouco. Eu acho que ainda é insuficiente para a gente ganhar o mercado de cinema. Agora está tramitando, lá no governo federal, estão tentando fazer com que o streaming também se regulamente, porque eles usam o nosso
o nosso audiovisual sem pagar nenhuma taxa, nenhum nada. Então, está num processo de regulamentação que não é fácil passar lá. Existem muitas... Por que você acha que a MPA encomendou um estudo sobre o mercado audiovisual no Brasil? É para ajudar nós, brasileiros? Nosso mercado independente brasileiro? Não. É para saber como é que eles vão utilizar esses dados aqui para... né, se penetrar ainda mais, porque é um mercado lucrativo. Né? Então, essas leis que a gente está tentando aprovar no Congresso, né, elas vão servir para a gente ter essa proteção de mercado para o produto brasileiro, assim como em outros países tem também. Porque, se não fizer isso, eles têm uma indústria tão poderosa que abafa a nossa. Então, para a gente crescer enquanto indústria, não é só fazer bons filmes, é ter como exibir esses filmes no cinema. Porque hoje a gente tem agora esse último filme brasileiro do Netflix, o Caramelo, bateu recordes. A gente tem, ano passado, a gente ganhou o Oscar, a gente ganhou Berlim, a gente ganhou Cannes. E o Caramelo é o filme mais visto no mundo durante algumas semanas na Netflix. A gente tem produtos bons. Quem investiu em product placement, por exemplo, dentro do Caramelo, está no mundo inteiro. Então, o mundo percebe a nossa dramaturgia, as nossas histórias, a nossa forma de ver o mundo, o nosso olhar, a nossa cultura. Né? Então, o que falta para a gente, de fato, tornar uma indústria mais independente dos editais, por exemplo, é essas regulamentações e a gente crescer no mercado como um todo. Sim. E esse case do Caramelo na Netflix tem justamente uma conexão publicitária que a gente viu do lançamento de um produto, né? De um carro Caramelo. Um carro Caramelo, da Chevrolet, se eu não me engano. Sim, né? Que é um super case. Exatamente. Que a gente pode depois usar para comparar. Mas falando do mercado, que eu acho muito interessante, a gente acaba seguindo os passos deles, do mercado dos Estados Unidos, principalmente, como você falou. Eu estava pesquisando que a primeira série lançada lá nos Estados Unidos foi nos anos 20. E a primeira série lançada no Brasil foi nos anos 60, na TV Tupi. Então, olha o espaço de 40 anos. Então, a gente tem realmente um tempo maior que foi se reduzindo. Antes eram 40 anos, depois viraram 30, depois viraram 20. E hoje em dia, alguns anos de diferença ali nessa busca. Por outro lado, nós temos uma expertise em telenovela que os Estados Unidos não têm. Porque a gente começou na telenovela, a gente não começou na série. São mercados diferentes e formas diferentes. As nossas novelas hoje vão para o mundo inteiro. Sim, a gente saiu lá da radionovela, foi indo para a TV nessa pegada. Foi para a TV e estamos aí, a gente podemos dizer que a gente meio que domina o mercado de telenovela no mundo, porque passa no mundo inteiro. Você vai para a Grécia, está passando uma novela. Você vai para a Finlândia, está passando uma novela. Então, é um outro tipo de desenvolvimento da dramaturgia, né? Fomos para um outro lado. Sim, e aproveitando que você está falando de novela, isso era uma das coisas que eu queria conversar com você, tentando ver como exemplo os nossos próprios cases de sucesso, que são as novelas. A gente tem muita exploração de merchan e product placement nas novelas. Só que de uma forma, inclusive, exagerada. Né? Chega a ser, às vezes, incômodo assistir uma novela que virou um pouco zoeira agora nas redes sociais, a última novela das 8, que estava com tanto merchan que as pessoas estavam fazendo mais piada do que vem dos merchans, né? Então, ficou me fazendo pensar isso. Se o mercado publicitário olhar para isso como... Por que eu não estou vendo a indústria cinematográfica, com a potência que ela tem, para dispersar e pulverizar um pouco disso que eu estou exagerando num lugar da novela e levar um pouco para o cinema? Que eu acho que no cinema ainda a gente não está explorando tanto quanto a gente poderia. Então, eu queria saber qual que é a sua sensação disso. A novela, o exagero e um product placement mal feito, eu acho, na minha opinião, que depõe contra o produto. Você ficar rindo daquela marca porque foi feio aquilo que fez, foi exagerado, foi...
desconectado com aquela história, eu acho que depois conta, você passa a não gostar daquilo ali. Você tem que gostar. Eu acho que. Qual é a diferença? A televisão fez aquela ação ali com o produto, as pessoas vão debochar e, no dia seguinte, vai ficar reverberando uma imagem negativa, né? Então, o merchan, o product placement, hoje, que se fala, né? Ele tem que ser muito bem feito. No cinema, esse tipo de ação não cabe, uma ação não integrada à história, porque é feio para burro, né? E pelo cinema ser um filme, ser um produto de cauda longa, durante anos você vai ficar debochando daquele negócio? Não, você tem que ficar elogiando aquela ação. Então, é diferente. Então, assim, se o product placement, na captação de recursos dos meus filmes, eu gosto de misturar a verba pública com a verba privada. Então, a maioria dos meus filmes, quando cabe, ele tem verba dos dois. Por que eu quero dizer quando cabe? Porque, senão, a gente não tiver um produto ou uma marca que esteja no contexto do meu filme, eu não faço. Exatamente. Tem que fazer muito sentido para entrar, né? Tem que fazer sentido dentro. Por exemplo, eu fiz um filme chamado Maria do Caritó, que se passava lá numa terra que ninguém sabia muito bem, não tinha como botar ali um merchan. Aí fiz outro, chamado Berenice Procura, onde a atriz, o personagem principal, feito pela Cláudia Abreu, era uma taxista. Então, ali tinha 2 merchan, que ninguém vê que é merchan, mas todo mundo vê a marca daquele carro, da Jack Motors, que patrocinou o filme, e ela usava toda hora esse carro, e a 99 Táxis, que também como se fala, está ali dentro do assunto do filme, que é a motorista de táxi com o seu carro e com o seu aplicativo. Então, ninguém vê, mas todo mundo vê 99 Táxis ali, e todo mundo vê a Jack Motors. Então, esse tipo de ação, uma ação integrada à história, faz muito bem para o filme. E mais, por exemplo, a 99, a gente fez um acordo de patrocínio ao filme e um acordo para a distribuição lá na frente, onde eu podia usar toda a malha de motoristas de táxi, para o meu público direto, assim, a sua família, né? Com ações de distribuição de convites, com sessão exclusiva. Então, você amarra. É isso quando eu falo que você pode fazer um product placement com uma ação paralela associada, é esse caso da 99, por exemplo. Então, ele está inserido dentro do filme, completamente dentro da nossa história, ali organicamente inserido, e, no lançamento, a gente usou essa parceria para beneficiar os motoristas, né, a rede deles, e, ao mesmo tempo, me beneficiar por conta da divulgação que isso traria para o filme. Então, é um exemplo muito bem feito na época e que deu muito resultado, por exemplo. Sim, esse case do Berenice Procura, ele foi completamente orgânico, porque o que teria que fazer se a gente não tivesse uma marca ali, se a gente não visse uma marca ali, ia ser a arte criar uma marca. Então, se a gente tem um produto que ele a tem gente ia produtos tirar que eles a marca gritam, do carro, exato, né? A gente vai tirar ou a a marca gente do tira, carro. ou a gente cria uma arte que vai ser aquele produto, né? Como é que eu fechei, por exemplo, essas 2 ações? Porque eu encontrei dentro das empresas pessoas com visão, uma visão que comungava com a minha. Eles entendiam e nem fizemos por lei nesse caso. A gente fez com verba direta de marketing. Sim. Eles tinham ali, falaram, não, vamos fazer tal. Faz todo sentido também. Faz todo sentido, porque é o marketing deles. Então, ele falou, não, a gente tem o dinheiro para ações, vamos utilizar essa verba para patrocinar o filme. Então, ali dentro, você tem encontra pessoas que têm a visão do negócio para o lado do cinema também.
Eles conseguem ver a vantagem, né? As vantagens que uma inserção no cinema pode dar. Até hoje, o Berenice passa isso já tem 7 anos. Até hoje, o Berenice passa na Globo e está lá o Jack Motors e está lá o 99 Táxi. 7 anos. Uhum. Não, e eu conheci muitas pessoas nesses últimos 12 anos trabalhando com essa gana de inovar, com essa vontade. Sim. Então, são esses os profissionais que a gente está procurando. Exato. Nós estamos aqui e vamos conversar. Vamos conversar, porque é justamente quem precisa inovar diariamente são os publicitários. São as marcas e os produtos que eles não podem, né? Hoje em dia tudo muda muito, né? Então, assim, as formas de você divulgar um produto, divulgar uma marca são inúmeras, né? Então, vamos procurar as que são talvez mais sólidas, né? E é para isso que eu estou aqui com a Elisa, para provocar vocês a fazerem isso. Agora eu vou pegar minha colinha aqui no seu livro, porque tem alguns exemplos práticos. Vamos falar de Manobra Radical? Que é um filme que você dirigiu e que eu acho, apesar de ter sido o único filme que você dirigiu, é um filme que ele tem já, na sua raiz, muitos cases com marca. Sim. Ele tem ali... quando você... Vou dar um spoiler aqui, né? Quando você vê o mundo dos esportes, vou abranger para o mundo dos esportes, e para o mundo do surf, por exemplo, a gente já pensa, quando você vai no imaginário, você já lembra de um monte de logo, um monte de marca nos eventos, né? É natural isso. Então, acho que quando você estava desenvolvendo esse filme, você já pensou, por que não, quando eu estiver ali, não ter esses logos conectados ao filme? Porque é muito natural pensar em esporte e um monte de marca junto. E aí você fez isso. Naquela época, outro dia não, já tem uns anos, assim, um pouquinho antes da pandemia, fizeram uma exibição, fizeram um festival em Brasília dos filmes, que esse filme é de 1991, dos filmes dessa era Collor, daquela era aqui, né? E aí exibiram uma nova, me chamaram, eu fui ver. E há muitos anos eu não vi o filme, né? Aí eu assistindo o filme assim, falei, gente, eu já era produtora e não sabia naquela época. Porque o Manobra, que foi meu segundo filme, o primeiro filme foi A Menina do Lado, e o segundo foi que eu escrevi o roteiro e tal, co-dirigi com o Alberto, e esse foi o filme que eu dirigi. Mas eu já dirigi ali, eu já captava recursos ali naquela época para levantar o dinheiro, né? E para mim é muito natural fazer acordo com marcas, onde você associa o filme, a feitura do filme, com o lançamento do filme nos cinemas. Então, o Manobra Radical, eu estou falando de 20 anos atrás, foi um filme que, pela primeira vez, eu exerci essa ideia e fui muito bem acolhida na época. Né? Então, a gente tinha a revista Fluir, que eu nem sei mais, sinceramente, se existe mais a revista Fluir ou não, mas a revista Fluir, a Quicksilver, marcas mesmo de surf, eu fui em cada uma delas. Algumas eu conseguia valores, né, em dinheiro, cash, e outras eu conseguia assim, a quantidade de prancha que eu precisava para esses meninos pelo filme afora. A quantidade de roupa, foi tudo permuta, né? Porque você capta, às vezes, não é só o dinheiro, às vezes os bens que você negocia com as empresas também é dinheiro, porque é o dinheiro que você não gasta, né? Com a revista Fluir, por exemplo, tem um merchandising lá, tem uma verba direta e tem todo o material. Eles tinham uma gráfica, então a minha proposta era todo o material. Eu tinha um material. Era um pressbook A4, 4 cores, eu tinha cartaz, eu tinha bottom, eu tinha negócio de botar no espelho, aqueles adesivos de espelho, adesivo de vidro. Eu tinha uma enormidade de todo o meu material gráfico, que na época a gente usava bastante, convites, enfim, tudo. Eu tive da maior qualidade, 4 cores, um tostão. Sim. Então, parecia o valor de produção que a gente fala.
né? Sim. Por isso que eu falo que eu já era produtora, eu não sabia, porque isso tudo eu fui negociando, aí depois parei, fui lá dirigir, voltei e continuei lançando o filme, né? E o filme foi um sucesso danado naquela época, mesmo com a escassez de dinheiro na praça, né? Naquela época do Collor, tal, fez muito sucesso. Então, quando eu falo que eu vi o filme, eu falava, nossa, eu já era produtora, porque eu tinha me esquecido disso. Foi tão natural é por isso que eu falo que eu era produtora e nem sabia que eu era produtora, porque está tudo lá. Aquilo lá é uma aula. Eu vou até botar esse filme no curso. Sabia? Vou botar esse curso. Porque é uma aula mesmo Total. de como você consegue o dinheiro. Não tinha dinheiro no mercado. Que nem eu tiro 5 cartas, a gente estava na pandemia, então você se vira e produz. Isso que é ser um produtor. Isso que é ser um produtor. É você conseguir viabilizar recursos, sejam eles de onde vierem e de que forma vierem, né? Sim. Ou em dinheiro, ou em permuta, ou em várias coisas, para o filme e para o lançamento dele. Porque não adianta você fazer um filme e não lançar no mercado. Está junto, uma coisa está junto com a outra. Então, para uma empresa que associa a sua marca ou o seu produto a um filme, ele quer também, como se fala, que esse filme vá, que faça sucesso e que ele tenha, né, a projeção que ele, né, esperava ter. Ser produtor... E eu entrego, tá? Entrega? Entrego, prometo, eu cumpro. Não, e ser produtor é descobrir como fazer acontecer com o que tem disponível. Então, assim... não ficar reclamando do copo da água aqui, né? Não tem metade do copo está vazio, então você usa o cheio. Tanto que permutas sempre são muito bem-vindas, porque elas se encaixam. Acho que até foi no capítulo que você conta do Central do Brasil, que você fala da água, não é? Uhum. Essa história é muito legal também, de permuta. Quer que eu conte? Conta. Estava eu em Cruzeiro do Nordeste, uma cidadezinha no interior de Pernambuco, para filmar o Central do Brasil, a cena que todo mundo conhece, que é aquela cena da Romaria, com 800 pessoas durante 4 noites. Mas antes disso, né, eu cheguei lá e vi que a cidadezinha que a gente ia filmar não tinha água, nem encanada. Era uma carrocinha com um burrinho e um negócio assim que passava nas ruas, as pessoas iam lá com um caneco, pegavam um pouco de água e levavam para casa. Era assim a água lá. Um calor de 95 graus. Porque, parênteses, muitos dos lugares que a gente precisa gravar não comportam o tamanho da nossa equipe. Exatamente. As cidades nunca viram com quantidade de gente. A cidade não tinha 800 pessoas. Exato. A gente pegava as pessoas, na cidade tinha um caminhão, daqueles pau de arara, que saía pegando as pessoas, 3, 4 caminhões, arrematando as pessoas que moravam ao redor para levar para lá. E aí tinha alimentação, tinha tudo lá para eles, passava a noite inteira lá. E nós, equipe, que tinha toda a pré-produção para construir aquelas coisas todas que a gente construiu, 100 pessoas, mais a figuração, mais o elenco, mais todo mundo. E eu ia gastar. Eu fiz o cálculo, né? E a alimentação nossa, porque no Central do Brasil eu levei um catering, onde a gente ia e um caminhão catering atrás da gente. Tinha que ter água para o caminhão catering, tinha que ter água. E aí, fiz os cálculos, mais ou menos, de quantas águas a gente precisa, dava R$80 mil, que era um dinheiro que a gente não tinha, porque eu mesma não tinha pensado nisso, que quanto de água a gente... né? Bom, fiz uma pesquisa, fui lá numa fábrica de água lá, chamada Prata do Vale, que até hoje, 25 anos depois, eu faço propaganda da Prata do Vale aqui. Cauda longa. Cauda longa. E fiz um acordo com eles e eles me deram a água toda. Então, uma bela hora, chega lá um caminhão, uma carreta, cheio de água de galão e garrafa e copinho. Revela a melhor parte agora. Quanto que você descobriu que você economizou no orçamento por conta disso? Quanto eu lembro economizei? que você falou R$80 mil. R$80 mil. R$80 mil. A partir desse filme, que foi meu primeiro filme como produtora executiva ainda na época, eu jamais esqueci de botar um item separado no orçamento, chamado água mineral. Quantas águas... Aí, depois desse, eu fiz o Cidade de Deus. Ai de mim se não tivesse um item separado, água mineral. Você pode imaginar quantos litros de água, copinhos de água
Eu gastei no Central do Brasil, no Cidade de Deus, aquele 250 atores, aquela multidão toda, né? Ainda bem que aconteceu isso antes de você fazer. Exatamente. E esse exemplo e essa forma de produção está no livro que eu vou lançar aí daqui a pouco, porque são coisas que às vezes a gente não percebe quando a gente faz um orçamento. Tem que separar algumas coisas, porque são coisas que parecem assim, água. Água? Tem uma outra coisa que eu quero trazer de exemplo do Central do Brasil, do Menina do Lado, que você citou, e que eu acho muito interessante para o mercado publicitário de marketing entender e reforçar isso, que é a capacidade de um produtor de cinema de descobrir talentos. Então, a conexão com o elenco, que hoje em dia, mais do que nunca, é muito importante para as marcas. Porque cada vez mais é visto quanto um bom elenco ou uma boa escolha de um protagonista para sua campanha faz toda a diferença, porque você traz toda a autoridade e o grupo de pessoas que estão ali com ele, certo? E no Central do Brasil, você descobriu, você e o Walter descobriram. Na verdade, ele, né? O Vinícius... Você fez o teste, né? Conta. Fiz o teste. A gente procurou menino durante meses, pelo Brasil inteiro, para fazer o personagem do Josué. E, no final das contas, a gente tinha 4 meninos treinando com uma preparadora de elenco e o Valtinho ia escolher um daqueles 4, quem falasse mais no coração dele. Mas nenhum dos 4, o olhinho brilhava dele, assim, sabe? Você via que ele não estava feliz. Estava ali trabalhando, tirando o melhor que ele podia daqueles meninos, não sei o que. Aí, um belo dia, ele está no aeroporto, lá no Rio, no Santos Dumont, parou assim, para comer um queijo quente. Aí para um engraxate, que era o Vinícius, e pedindo para ele pagar um sanduíche. Aí o Valtinho paga o sanduíche do menino e começa a conversar com o menino e pergunta para ele se ele não quer ir fazer um teste para fazer um filme. Aí ele falou, sim, quero, não sei o quê. Aí marcou, deu o endereço para ele no dia seguinte. Aí o menino foi embora, o Valtinho me liga, eu falei, Elisa, achei um menino aqui, ele vai aí amanhã para fazer um teste, faz o teste com ele, para a gente ver, gostei dele, faz o teste com ele, não sei o quê, pega aquela cena tal lá e faz o teste. Eu falei, tá bom. Aí, dia seguinte, estou eu lá, sentada no meu escritório, toca lá o segurança, Elisa, tem 6 moleques aqui para falar com você, ó, fazer um teste. Falei, quantos? Se multiplicou. 6. Ele chamou os amigos dele para todo mundo fazer teste. Aí eu falei, tá bom, manda entrar. Aí entrou, eu fiz teste com 6, para ninguém ficar triste. Se não desse certo, pelo menos eles tinham se divertido. E o Vinícius foi aquele achado, assim, caiu, né? Os astros. Parecia né? que foi escrito para ele, né? Em menos de um mês, o menino já tinha decorado tudo, já dava as falas da Fernanda. Ele é um geninho, né? Já dava fala, não, é que é geninho, ele dá para coisa. Uma pessoa que nunca tinha atuado. Coisa, né? Exatamente, ele é menino esperto, menino, né? E foi o sucesso que foi. E a menina do lado, Flávia Monteiro. Você essa foi minha. abriu a carreira da Flávia Monteiro ali naquele... Ela tinha 14 anos, tá? Na época. Eu selecionei a Flávia entre 300 meninas. 300 meninas. E antes a seleção era muito diferente, porque hoje em dia a gente manda vídeo, né, para fazer teste. Nada, ia todo mundo na fila e a gente botava anúncio em jornal. Mano, muito Procura, legal. assim, sabe? Sim. Não tinha essa profusão de produtor de elenco, de agências. Agências, era escola, era esse tipo de lugar que a gente fazia revista, era assim, rádio, fazia uma entrevista de rádio. E eu acho muito interessante essa trajetória da Flávia Monteiro, porque, beleza, ela fez Chiquititas depois de um bom tempo, bombom, mas logo depois desse seu filme, eu até comentei isso com você, veio a novela Vale Tudo, nos anos 80, e a Flávia estava lá, e vários atores que fizeram parte desse filme estavam lá. É. E o quanto um influencia o outro, né? O cinema influencia a TV. Não sei se você viu uma série chamada Cangaço Novo, que descobriram umas meninas, umas atrizes espetaculares, está tudo na Globo. Sim. Né? Então, uma coisa, o cinema, ele tem uma coisa muito interessante para todo mundo. Ele projeta, todo mundo que eu falo os atores, as atrizes, a equipe, o produtor, o diretor e as marcas que estão associadas a eles.
né? É uma forma, reverbera demais quando, né, o filme é lançado. Como se fala? É uma vibração, é uma coisa que vibra, né? Todo mundo fala, aí tem as críticas, e aí tem as matérias, aí tem os festivais, aí tem as pré-estreias no Brasil inteiro. Então, é uma coisa que movimenta energeticamente e é bom para todo mundo, para quem faz e para quem está associado junto com a gente. É muito legal muitos casos de atrizes, de diretores, de produtores que conseguem outros trabalhos, outros investimentos por conta do sucesso do lançamento comercial do filme. E, às vezes, nem está muito associado ao número de espectadores, está associado à qualidade como se fala? A profusão o barulho, né, que a gente faz. Por isso que uma campanha de lançamento é uma etapa muito importante, onde você também planeja o lançamento de um filme, como é que vai ser, como é que não vai ser, né? Não, e essa é uma coisa muito séria que eu acho que é uma das coisas mais legais desse nosso papo, de você entender a autoridade e a credibilidade que o cinema traz, diferente de qualquer outra mídia. É verdade. Tanto para uma marca que está ali, entender o quanto o elenco vê isso e entende isso, essa credibilidade, essa autoridade. Sim. O elenco ele se engaja para fazer um filme de uma forma, ele respeita o cinema. E por que ele respeita o cinema? Na minha visão, porque justamente pelo que a gente estava falando lá no começo da conversa, porque o cinema ele respeita a história. Diferente das outras mídias, que muitas vezes priorizam contar a história da marca ali no meio, e aí fica, né, uma coisa meio louca, atrapalha a história, o cinema ele não deixa isso acontecer. Ele protege... Não deve deixar. Né? Não deve deixar e na maioria dos casos, não deixa. Porque o objetivo desculpa me interromper antes que eu me esqueça. Tem história. Um merchan, que é um espetáculo que já tem há muitos anos, mas que eu nunca esqueci, que é no De Volta para o Futuro. Que ele chega assim, né? De Volta para o Futuro, né? Chega no lugar e a menina fica chamando ele de Calvin. Uhum. Calvin para lá, Calvin para cá. Ele falou, mas por que você está me chamando de Calvin? Está escrito aqui na cueca. Calvin Klein. Porque colocava o nome na cueca, né? E aí ela... não, tinha marca. Sim. Não, a cueca era Calvin Klein. Eu sei, mas aqui é comum colocar o nome na cueca. Sei lá, né? Uhum. Em algum momento. E ela para lavar. Espetacular. Espetacular. Né? Então, isso é muito mais valioso que é um case muito bem criado muito e adaptado. Bem. Fazia todo sentido aquilo ali. Fazia todo sentido. Esse é o bom product placement. Por isso que eu acho legal as marcas entrarem em contato com a gente, fazerem amizade com a gente. Quem já não tem, porque tem muitos que já tem. Porque é isso, você cria uma relação. Quando a gente cria uma relação, a gente cria junto. Tem coisas que a gente vai levar já para eles de oportunidades e eles vão nos provocar a criar, como esse exemplo Mas da Calvin veja Klein. Só uma coisa. Quando eu peguei A Casa da Árvore, esse material que vocês estão vendo aqui é um teaser do novo filme que eu vou produzir, que a Júlia está trabalhando junto com a gente na captação de recursos. E uma das coisas que me fez pegar o filme para produzir, além da história, além da mensagem da história, que a gente pode até contar aqui daqui a pouco, são as possibilidades da gente desenvolver cases dentro do filme. É um filme infanto-juvenil, de primeiro corte assim, de público-alvo, e também é adulto por conta dos pais das crianças, entre 10 e 12 anos, as nossas crianças. Né? Então, e o filme se passa em 2000, quando a gente for lançar, né, 2027, e 1977. Então, uma das primeiras coisas que eu pensei, falando disso, era o seguinte: rapaz, imagina as marcas ou os produtos que têm uma vida longeva
dentro do nosso mercado, né? Então, você pode ver as marcas que estavam lá em 1970. Né? Então, você vai para Alpargatas, vai para Nestlé, vai para Matileão, vai para a Drogaria Pacheco, vai para Petrobras, vai para Texaco, várias marcas. Olha que case que a gente pode fazer. Volkswagen, né? A Kombi da Volkswagen, meu sonho de consumo, Kombi da Volkswagen, né? É fazer isso, botar a Kombi lá, em 1970, e a Kombi, que está linda de hoje em dia, aqui. Ou pega essa Kombi de lá e bota ela aqui toda repaginada. Né? Então, a gente tem várias possibilidades, isso é o que me deu mais tesão, de você pegar as marcas longevas, duradouras, que possam dizer, olha há quanto tempo eu acompanho você, teu pai, teu avô, confie na minha marca, porque ela está aqui há muitos anos. E, por um outro lado, as marcas novas, as marcas da tecnologia. Né? Exato, então, porque ao mesmo tempo que você tem a Kombi, você pode ter um monte de BYD, carro híbrido do lado, e fica super natural. Todas, né? Tem várias, a Meta, e por aí vai. Então, olha a gama. Todos os apetrechos da Samsung. Samsung, roupa. Eu fiz assim. Aqui, ó. Ele fez assim. É um filme que mistura tecnologia. Contar só uma coisinha aqui, são duas épocas diferentes, um filme que rompe a barreira do tempo, eu já vou até aqui dizer. Faz o seguinte, bote aí agora o teaser para eles verem. Então, viram? É um filme que mistura tecnologia e que fala e com uma certa nostalgia dos anos 70. Ele fala que é o seguinte, apesar dos multiversos, do fascínio que esses multiversos nos causa, nada substitui a verdadeira amizade. Então, é para dizer o seguinte para as crianças, hoje o mundo é tecnológico, a gente vive esse mundo, porém, não se esqueça da sua relação com a família, da relação com seus amigos. Então, é essa a mensagem do filme. E aí, a nossa Júlia aqui, a gente está começando a desenvolver uma série de ações para ir buscar, dentro do mercado publicitário, dentro do mercado de marcas e produtos, a gente precisa encontrar pessoas que tenham essa visão periférica também, que possa se juntar a gente e fazer um case, ou 2 ou 3, porque também não serão muitos. Eu não vou retalhar o filme com publicidade dentro, não vou. Então, a gente vai criar 2, 3 cases dentro e só acabou, porque senão vira um outro produto que eu não quero. Eu tenho muito respeito com meus filmes. Gosto deles muito. E eu não para vir um merchandising, ele tem que ser muito
adequado. E esse filme é, talvez, dos meus filmes todos, que mais permite esse tipo de ação dentro do filme e, paralelo a ele, para a gente lançar o filme daqui a pouco. É isso que eu ia falar. Eu até vou provocar a Elisa, que acho que cabe mais do que 3 marcas, porque a gente tem uma possibilidade. Eu me apaixonei por essa história porque ele é praticamente um filme que foi escrito parecendo um branded content. Que é esse tipo de filme que ele parece que ele respira algumas marcas. É natural elas estarem ali. No roteiro, assim, o roteirista não estava pensando em marca, porque eles nunca estão pensando em marca. Não. Só que parece que estava. É muito louco. Eu fui lendo, eu li algumas vezes. A primeira vez que eu li, parecia que eu já ia listando na minha cabeça as marcas que estavam ali, sabe? É porque esse pensamento está na nossa cabeça. Sim. Não está na cabeça do roteirista. Não, claro que por não. isso que existe produtor, para a gente pensar nisso. E até vamos mais longe disso, por conta que é um projeto dedicado, né, às crianças, aos pré-adolescentes, a gente está fazendo um projeto paralelo de um jogo para o Roblox. Então, é um filme que a gente vai ter o avatar do personagem principal, a gente tem o filme, a gente tem o game no Roblox. Então, a gente vai fechar. Então, isso até tem que anotar lá, que é o seguinte: a empresa que colocar no filme tem direito também a se colocar no Roblox. Então, Claro. ele fala diretamente com o público, que é um público formador de opinião. Né? Essas crianças de 10, 11 anos, elas são consumistas do momento e para o futuro. Daqui a pouco elas vão abrir uma conta no banco. Exatamente. Daqui a pouco elas vão comprar suas próprias roupas. Daqui a pouco elas vão escolher os seus próprios caminhos. Então, é um público de formação de opinião. Por isso que também é tão importante essa mensagem do humano, para a gente não perder, para não deixar, para a gente dizer para essas crianças que sim, vamos aí ser tecnológicos, porém, não vamos esquecer que somos seres humanos, que temos emoções, que temos família e que temos amigos. Esse é o propósito do filme. Sim. Esse é o propósito do filme. E também falaremos com todas as plataformas que as crianças utilizam hoje em dia. A gente já está com esse game em desenvolvimento, né, em pré-produção ali na Roblox, mas eu vou falar com os meus amigos do TikTok. Estamos em contato com o Spotify. Por quê? Porque são esses lugares... A Meta também, já estamos em contato. Porque são esses lugares que estão na atualidade. E metade desse filme, ele fala sobre essa atualidade. E essas plataformas, elas estão cada vez mais provocadas a ter esse respeito com as crianças. Né? Atualmente, a gente viu... formador de opinião. E essa é uma das coisas mais importantes, sabe? De você entender que não é um filme para criança. Não estamos falando de criança de 5 anos. Estamos falando de pré-adolescentes, ali do 11, 12 anos, já são pré-adolescentes, né? Que estão nesse momento de... Por isso, a mensagem do filme é importante e, por isso, também a consciência ecológica, a consciência, né, do consumo de água. Tudo isso são coisas que a gente coloca dentro do filme que não tinha lá naquela época, mas que tinha aqui, que temos agora aqui esse problema, né, do aquecimento global, e que tem muitas das crianças já sendo ensinadas a tratar o planeta de uma outra forma, né? Então, eu acho que o filme tem muitas mensagens educativas. Além de ser divertido, ele diverte ensinando, né? Então, para as marcas novas de tecnologia e tal, e para as marcas longevas, que eu estou chamando, esse filme é um belo produto a ser considerado, eu acho. Mas o meu ponto também, além disso, é que ele já fazia sentido por tudo isso. E faz algum tempo já que você vem trabalhando com ele. Eu entrei esse ano para trabalhar com esse filme. E, recentemente, a gente teve esse boom do Felca falando de adultização. Então, sim, agora, as plataformas e as marcas, elas estão com isso muito mais forte no propósito delas e nos objetivos delas. A gente precisa falar sobre isso. Olha essa cena aqui, ó. Então, a gente está... Isso é amizade. A gente está falando exatamente disso. Haja o que houver é o nosso lema. Haja o que houver, ninguém fica sozinho, ninguém fica para trás.
E agora a gente está em busca do elenco também. Em breve, quando eu procurar Amanhã. as marcas, falaremos já com um elenco formado. Esse teaser ele já foi modificado algumas vezes. E será modificado novamente. Porque agora nós vamos entrar com os nossos atores mirins. Yes. Porque, por enquanto, a gente está com bonecos feitos em IA que traduzem, né, quem são esses personagens. Então, por enquanto, é boneco de IA. Agora vai ser gente de carne e osso. Falar sobre a Casa da Árvore, sobre esse projeto, a gente pode aproveitar para contar para as marcas como que elas podem se inserir. Porque eu sinto que existe uma sensação de que é difícil, que a gente falou ali no começo, de que é difícil investir em cinema. Mas a gente tem que desmistificar isso. Né? Eu posso falar de cadeira. Eu fiquei 9 anos na Warner e 1 ano na DM9. Para fazer qualquer tipo de divulgação em qualquer mídia, são etapas e etapas de aprovação. A maioria dessas mídias são multinacionais, tem várias travas, tudo é difícil. Então, o mercado do marketing e publicitário já está acostumado a fazer coisas muito mais difíceis do que fazer cinema. Então, assim, gente, façam cinema. Pode até sair de graça. Assim, olha, eu tenho porque as marcas, mesmo quem está em agência, as marcas que vocês estão trabalhando, buscando inovação dentro das agências, elas têm esse recurso de poder utilizar um dinheiro de imposto para fazer projetos culturais e para fazer cinema. Ou de marketing também. Ou fazer verba mesclada. Porque eu vou fazer mesclado. Tem essas 3 possibilidades. Exato. Usar a lei de incentivo, usar a verba de marketing, ou fazer as duas, dividir uma com a outra. Às vezes você não tem tanto um imposto, então complementa com a verba de marketing, por exemplo. Né? Eu acho essa coisa de difícil passa muito para qualquer coisa na vida. O difícil passa pelo desconhecimento, pela falta de experiência. Né? Então, você fala, é muito difícil subir aquela ladeira. Porque você está olhando assim, sobe a ladeira. Você vai ver que pode ser até difícil, mas você vence, você vai chegar lá. Né? Então, acho que o difícil tem um pouco isso. E quando a gente gosta do negócio, assim, quando a gente acredita numa ideia, quando a gente acredita que alguma coisa vai dar certo, tá bom que é difícil, mas tudo é difícil. O que não é difícil na vida? Eu não sei o que é fácil. O que é fácil, às vezes, nem é tão prazeroso também, sabe? Então, eu acho que na nossa proposta comercial, a gente explica tudo para eles. Eu acho que é uma conversa, mas eu acho que antes disso, antes do dinheiro, tem a ideia. Antes do dinheiro, tem o tesão de se fazer um case, né, e levar para Cannes. Antes do dinheiro. Eu acho que o dinheiro é importante, obviamente, o dinheiro viabiliza, obviamente, mas antes dele, tem, que nem eu. Antes de estar procurando recursos para o filme, eu tenho a ideia. Então, para o patrocínio, que tanto pode ser com marcas, institucional, como pode ser de inserção do filme, de produto ou marca dentro do filme, tem essas duas possibilidades, passa pelo tesão, sabe, que você tem de fazer uma coisa diferente, de apostar numa ideia. Você falou uma coisa assim, os atores se unem, eles tratam o cinema de uma forma diferente, é porque tem tesão nesse negócio. Exato. Sabe? Os profissionais do cinema, quando você tem uma proposta de um filme, uma proposta de filmagem, uma proposta de como fazer aquele filme, porque o que importa é o processo, né? De feitura, de criação, de realização. A gente se sente muito realizado, tanto o profissional técnico quanto o profissional artístico, os diretores, atores, fotógrafos, etc. Então, eu acho que o cinema ele dá uma coisa chamada tesão. Então, se você tem tesão, nada é difícil, por mais difícil que seja. Exato. Você junta, as pessoas se juntam. É um trabalho todo mundo de equipe. junto com aquela sensação de a gente vai contar uma história junto. A gente vai fazer acontecer essa coisa grandiosa, quase fazer parte de uma orquestra. Exatamente. Né? E essas marcas podem fazer parte dessas orquestras. Exato. Inclusive, eu quero aproveitar para falar de case, de marca, e do que a gente pode fazer aqui com a Casa da Árvore e com outros filmes. Eu acho que o case que eu mais gosto com marcas é o de Mulheres do Brasil. Porque
se a gente for pensar ele nos dias de hoje, ele é muito 360. E as marcas, hoje em dia, só trabalham com cases, assim, com alto valor investido, que tem a possibilidade de ser 360. A Editora Abril, na época, ela tinha... As revistas eram em papel impressas, né? E elas tinham um núcleo, um guarda-chuva, digamos assim, de revistas femininas. Tinha Nova, tinha Desfile, tinha a Revista Cláudia. O carro-chefe era a Revista Cláudia, que tinha 600 mil assinantes. Então, a tiragem já começava de 600 mil, fora a banca de jornal, né? Então, ali na Editora Abril, tinha uma figura lá, que era o manda-chuva ali, daquele guarda-chuva, que era o Cláudio Ferreira, e ele tinha essa característica que eu falei aqui no começo, de ter visão. Então, juntou a minha visão com a visão dele, e foi um espetáculo, porque a gente tem que encontrar essa pessoa que tenha visão, que tenha tesão por aquilo. De novo, né? Tesão. Então, a gente fez um merchan do filme, que era uma das atrizes lendo a revista Cláudia, com a Camila Pitanga na capa, fazendo uma metalinguagem. A Camila Pitanga também era uma atriz do filme, né? E aí eu propus a eles, e eles toparam. O filme foi lançado em março, no mês das mulheres, né? 10 de março, Dia Internacional da Mulher. Que a Camila Pitanga fosse a capa da revista Cláudia. Então, você tinha a metalinguagem do filme e tinha a revista em si. Nós fizemos várias sessões para as assinantes do grupo feminino, ali, de todas as revistas. Eram sessões do filme, seguida de debate com pessoas importantes na época, né, para falar sobre a condição da mulher, né? Falava de mulheres de sucesso, falava de violência de mulher, falava de assuntos femininos ali. E fizemos isso em 3 capitais. E aí era mídia, e aí era um monte de coisa que a gente fazia, convites, mídia, né? Então, levando o nome da Abril, da revista Cláudia e do Mulheres do Brasil. E aí o Cláudio teve a ideia de fazer uma revista específica chamada Mulheres do Brasil. Nos associamos, porque eu tinha os direitos da marca e tal. E aí essa revista ela foi encartada nessa revista de março, com a Camila na capa, para 600 mil pessoas. E aí fomos sócios, ele vendeu os como é que se fala? Os exemplares. Não, exemplares não, os patrocínios ali das marcas, né? E foi um sucesso a coisa. O filme teve propaganda nas revistas, a gente lançou em março. Desde janeiro, em todas as revistas Cláudia, a gente tinha uma página, tinha meia página ali, que na época uma página da revista Cláudia custava R$70 mil. Caríssimo. A gente não tinha dinheiro para fazer isso, mas a gente tinha uma mídia ali poderosa, né? E essa coisa toda fez tanto sucesso que no ano seguinte o filme já tinha lançado, já tudo. Ele reeditou a revista Mulheres do Brasil. Que é o número 2, digamos assim, né? Então foi uma junção de patrocínio para o filme e ações paralelas para o lançamento do filme, onde a marca deles, Abril e Cláudia, e a minha marca, Mulheres do Brasil, tiveram a maior projeção. Entende? Então, esse é um case muito interessante de encontrar alguém dentro de uma empresa que tenha essa visão periférica de o que é patrocinar um filme e o quanto pode se captar para a imagem do produto Revista Cláudia, imagem e empresa Editora Abril. A gente ficou 2 anos trabalhando junto com essa história do filme. Foi muito legal. E eu conheço muitos profissionais desse tipo, hein? Porque assim... 021-9999-7777. Brincadeira. Se você se conectou com essa história, ligue para 11 98609 2626. Se não atender ali, você vem aqui. Não, de verdade, assim, eu conheci muitos... Eu adoro essa história. Coloca no pezinho aí, coloca aqui. Eu adoro essa história do Mulheres do Brasil, porque parece o jeito que eu trabalhava com as marcas dentro da Warner. Parece uma ideia saída dos diretores de criação fantásticos que trabalharam comigo, sabe? Então, assim... Estamos à procura de diretores de criação fantásticos
Exato, que queiram que inovar. queira inovar e participar do Casa da Árvore. E que de vai outros ser um filme filmes, muito legal. porque é isso, quando você se conecta com essa rede, você tá vendo além, né? Você pode estar participando do próximo filme de daqui 3 anos, daqui 4 anos, daqui 5 anos, daqui 6 anos. Esse é um deles. A gente tem outro, que é um thriller policial, que a gente também está desenvolvendo, que foi assim que eu conheci a Elisa. E aí a gente se conheceu por causa disso, e esse é o segundo filme que a gente está trabalhando. Então, assim, venham com a gente trabalhar com filmes. E você sabe o que é legal? E Por cases. exemplo, o portfólio da Filmes, ele tem esse filme infanto-juvenil, ele tem o Evidência 7, que é um thriller policial, ele tem um outro chamado As Intocáveis, ele tem um outro chamado Claire, número 5, que é um filme feito de mulheres para mulheres. A gente tem vários perfis, né? Eu sou uma produtora que não tem qual é o seu gênero? Não tem gênero. Eu gosto de todos os gêneros. Eu gosto de boas histórias, sejam elas de que gênero for, para que público for, né? Então, e isso é o gostoso também, porque você pode trazer marcas para um ou para outro, dependendo do, né? Se você tem um produto que não é para criança, temos outros aqui. Sim. Temos outros aqui também que vão filmar ano que vem, que quem sabe, né? E qual que é a fusão que eu e a Elisa trazemos para quem trabalhar com a gente? É você comprar um combo com essa bagagem cinematográfica que a Elisa traz e com a minha bagagem de publicidade de conteúdo. Então, quando você faz um projeto com nós duas, a gente já está unificando. A Elisa já fazia isso antes. Comigo eu junto, faço isso a gente desde o já meu primeiro tá... filme. É engraçado então, isso. A gente eu tenho já essa está visão há muito tempo. pensando em toda a cauda que tem em volta das plataformas e das possibilidades. Eu já fico imaginando tudo que vai acontecer nas redes sociais em volta do Casa da Árvore, né? No avatar da Nina, em todas as campanhas que a gente pode fazer paralelas. Tanto esse case que a gente falou do caramelo, mas eu lembrei da Beleza Fatal também, que eles fizeram muitas coisas paralelas lá na Warner, inclusive. Teve logo depois que terminou a série, que terminou o lançamento dos episódios, eles fizeram com o Mercado Livre, a Camila Pitanga, no figurino, aproveitando o set, falando de Mercado Livre, como se ela tivesse dentro da personagem. Isso são coisas que a gente tem que fazer com os filmes e com os nossos Aproveitar conteúdos. a filmagem, né? E Aproveitar. tudo isso, eu vou te falar, é muito bom que seja com tempo, sabe? Porque essas ações, elas demandam um estudo também. Um estudo e um planejamento, né? Daqui até o final do ano que vem, como será, o que a gente vai soltar cada mês, o que a gente vai fazer aqui, o que a gente vai fazer lá, o que a gente vai fazer dentro do filme, o que vai fazer na filmagem. Né? É todo um planejamento interessante de construção de parceria, né? Sim. E a minha produtora, a Ponte, ela busca esse tipo de negócio. Então, a gente quer articular os negócios na indústria cinematográfica, na indústria criativa. Então, quando eu estou buscando esses meus parceiros, eu estou pensando nos melhores negócios para eles se conectarem. Então, se a gente está articulando aqui algumas possibilidades de filme, eu vou levar para vocês essas possibilidades e vou ouvir de vocês as possibilidades que vocês buscam. E trazer aqui para a Elisa e para os nossos parceiros o que a gente pode trazer de novo que vocês estão buscando. Esse filme, nesse momento de adultização e de tudo que está acontecendo, nunca fez tanto sentido na minha cabeça. Já fazia, mas agora... cara, a gente tem que ensinar essa geração nova de crianças. Essa geração nova dos pais dessas crianças. Esse é um filme muito legal para a família. Não é só... infanto-juvenil. É um filme family. Ele me lembra um pouco de Repente 30, né? Que ele volta no tempo. É tão gostoso ver filme assim. Tem poucos, né? De Volta para o Futuro, que é um dos meus filmes preferidos. Me lembra muito também. Então, é um filme que vai ser muito divertido de fazer. É o seguinte, haja o que houver, ninguém fica sozinho, ninguém fica para trás. Quer participar com a gente? Vem, gente.